Ministro relator desta DPF 1123, ao saudar Vossa Excelência, também quero saudar a todos os ministros e a ministra que compõem este plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal. Venho perante Vossas Excelências, em nome da Sociedade Brasileira de Bioética, como amicus curiae admitido, para trazer algumas contribuições e qualificar o debate constitucional e bioético que esta Corte irá apreciar no âmbito desta DPF. Em primeiro lugar, a primeira contribuição que quero trazer diz respeito à democracia sanitária estabelecida pela Constituição brasileira. Como foi possível observar dos recentes julgados deste Supremo Tribunal Federal, há uma verdadeira jurisdição constitucional sanitária em prol de defender essa democracia sanitária que estabelece uma pactuação republicana e democrática de como a saúde pública, em todas as suas manifestações, sobretudo, deve atuar para prevenir, proteger e promover a saúde nos termos em que consta do artigo 196 da Constituição. A presente discussão, ela se encontra no âmbito da prevenção. Quando nós falamos de vacina, não estamos falando de cura, não estamos falando de acesso a tratamento, como as discussões que aconteceram no âmbito do tema 6 e 1, 2, 3, 4, por exemplo, mas sim de um mecanismo sofisticado, reconhecido e validado pelas melhores evidências científicas de proteção coletiva, de instrumento de saúde pública que nós temos adequado ao combate de diversas moléstias. Nesse sentido, tratando-se da proteção da democracia sanitária, algo que vem sendo cada vez mais dado como exemplo global pelo STF aqui no Brasil, e não apenas no âmbito do combate à pandemia de Covid-19, é importante também dar um contexto social relevante da presente discussão, que, embora diga respeito à dispensa de carteira de vacinação como requisito para a matrícula de crianças no ensino fundamental e ensino infantil, se trata, na verdade, de uma parte de um problema maior, que é o da anticiência e o da descredibilidade do conhecimento técnico-científico na democracia contemporânea. Este é um problema que não apenas foi vivenciado aqui no Brasil com descrédito da ciência, com descrédito das vacinas, mas também é vivenciado mundo afora, não apenas nas vacinas. Permita-me enfatizar que esta é uma das 10 maiores questões em saúde global, o movimento antivacinal, mas também diz respeito a outras áreas, como, por exemplo, mudança climática, como, por exemplo, o combate, o debate acerca de tabagismo, entre outras diversas questões. Isto posto, considerando que interessa a poluição do debate público, o questionar da ciência, nós podemos dizer que existe um biopopulismo em andamento que se apropria de narrativas e questionamentos pseudocientíficos para apropriar-se politicamente e manter uma narrativa que interesse a alguns setores sociais. Feito este contexto, da importância da proteção da democracia sanitária e do contexto do biopopulismo ou ainda do questionamento científico como crise às democracias contemporâneas, é preciso dizer que o STF tem reconhecido a conduta científica como baliza de decisões constitucionais. Eu queria ressaltar, por exemplo, a DIN 5501, em que se estabeleceu que a lei que autorizava o fornecimento da pílula do câncer ou da fosfoetanolamina sintética pelo SUS era inconstitucional, porque violava todo o sistema de desenvolvimento de um medicamento e de incorporação desse medicamento no SUS. Ou ainda a DIN 5779, que estabeleceu a inconstitucionalidade da lei que autorizava o registro sanitário de substâncias inibidoras de apetite sem o aval da Anvisa. Isso sem contar do tema 6, do tema 1, 2, 3, 4, em que estabelece as melhores evidências científicas em saúde como critério a ser adotado e pautado para o fornecimento de medicamentos, de modo que este egrégio Supremo Tribunal Federal, ele estabelece que quando nós falamos de saúde, nós estamos falando de ciência e da melhor prática científica. No Brasil, o sistema de vacinação já foi também apreciado por este Supremo Tribunal. Eu me refiro em especial à DIN 6586, 6587 e ainda o recurso extraordinário com agravo 1.267.879, este especificamente, que estabeleceu que há um dever dos pais promoverem a vacinação de seus filhos, não podendo optar por outros mecanismos, como homeopatia, ou o que quer que seja, por motivo de ideologia ou liberdade de crença ou consciência. Porque vacinas salvam vidas e vacinas são o melhor mecanismo disponível para o combate de diversas moléstias. Isto posto, é importante reconhecer que, uma vez que no Brasil o SUS é um sistema universal e integral, o mecanismo que nós temos de convencimento
e de estímulo à conduta à vacinação são detalhes que passam despercebidos, mas são profundamente relevantes, como é o caso da exigência da carteira de vacinação para a matrícula da criança. Ou ainda, quando um empregador pede para o novo funcionário apresentar a carteira de vacinação de seus filhos. São mecanismos que estimulam a conduta, uma vez que se trata de um meio de proteção estabelecido por lei. Então, este egresso tribunal já reconheceu a sua obrigatoriedade. Mas, para que não seja compulsoriedade, é necessário mecanismos de condução à conduta sanitária adequada, que é o da vacinação, que é o da exigência de carteira de vacinação, como, por exemplo, na matrícula dos filhos na escola. Quero chamar a atenção de que, na experiência internacional, a Corte Europeia de Direitos Humanos já apreciou caso semelhante. Me refiro ao caso Wawrinka e outros contra a República Tcheca. A República Tcheca também exigia que estrangeiros que tivessem uma longa permanência em seu território, além dos nacionais, fossem obrigados a apresentar a carteira de vacinação de seus filhos para diversas questões administrativas, em especial para a autorização da longa permanência em seu território. E Wawrinka e outras 6 famílias questionaram esta obrigatoriedade de vacinação e o caso foi para a Corte Europeia de Direitos Humanos, que reconheceu que não há violação alguma aos direitos humanos, a obrigatoriedade de vacinar seus filhos. Nesse sentido, excelentíssimos senhores ministros, eu encerro com a mensagem de que a Sociedade Brasileira de Bioética apresenta esta compreensão da democracia sanitária, de que não há qualquer violação a direitos humanos, a autonomia de pacientes, a autonomia da vontade de qualquer forma, a obrigatoriedade da vacinação e a exigência de atestado de vacina, quando não há nenhuma escusa médica para não vacinar, ela representa um mecanismo de suporte ao Sistema Nacional, ao Programa Nacional de Vacinação, relevantíssimo para conscientizar as famílias que vacinem seus filhos e evitem catástrofes, como aconteceu na ilha de Samoa, em que uma instituição antivacinal começou a fazer uma campanha contra a vacinação infantil e, subitamente, uma pequena ilha apresentou casos alarmantes de sarampo, varíola e tantas outras doenças, inclusive com alto índice de mortalidade infantil. Outra vez, este Supremo Tribunal Federal ele tem a oportunidade histórica de, mais uma vez, permitir que a Constituição e o direito permitam que a saúde pública seja efetivada na vida de cada cidadão, cada cidadã que esteja neste território brasileiro. Eu agradeço pela atenção de vossas excelências e coloco-me à disposição para qualquer outros questionamentos que entendam necessários. Muito obrigado.